Você vai seguir viagem. Então hoje à noite eu quero falar o seguinte, ó. De Elim até Refidim. Refidim é outra cidade, eles vão chegar. E aí eles vão fazer um caminho, irmão, muito importante. Eles vão ter que passar o deserto do Sinai. Israel é um lugar de muitos desertos. Deserto da Judeia, deserto do Sinai. E deserto é deserto, não tem nada. E eles vão ter que sair de uma zona de conforto para passar o deserto até uma cidade habitada, que é essa cidade chamada Refidim. Então pensa no que Deus vai nos ensinar nessa noite. E eu quero que você atenta bem para isso. Porque esse texto que eu vou ler vai mostrar para a gente um dos espíritos que acompanhava esse povo, que era o espírito de murmuração. Fala assim, ó, reclamação de tudo. Quantos já reclamaram por alguma coisa? Por exemplo, teu marido te dá um celular iPhone 6S Plus. Aleluia. Aí você reclama da cor. Você fala, mas dessa cor. Aí seu marido te dá um carro zero. Eu estou profetizando. Se é mulher, você devia pegar, tomar posse e falar, eu quero. Mas aí não é o modelo que você quer. Comprar essa porcaria desse carro. Então presta atenção, eu vou falar para você entender a mensagem. Nós, seres humanos, estamos sempre reclamando das coisas. Se faz sol, me ajuda aí, você completa, tá bom? Se faz sol, reclama muito calor. Eu não vou na igreja nesse calor. Você é louco? Vou morrer lá dentro. Aquelas portas fechadas, não tem ar-condicionado. Se está frio, e faz, se está frio. Reclama. Se tem ar-condicionado, e aí? Reclama. Pastor, está muito frio. Só depois disso aí a gente tem que ficar no frio agora. Se você tem carro, é porque tem carro. Se não tem carro, é porque vou de ônibus. Olha que hora termina o culto. Eu vou ficar no ponto, vou chegar em casa que hora? Se você tem dinheiro, é porque tem dinheiro. Não vou sair porque eu tenho muito dinheiro, as pessoas podem me roubar. Se não tem dinheiro, é porque não tem dinheiro. Você está aqui? Então chacoalha quem está do teu lado e fala assim, ó, para de reclamar. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Você está aqui? Então eu não vou agradar você. Por isso que a minha função aqui não é agradar homens. E nem a sua. Mas você precisa entender esse espírito. Porque o que eu vou ler aqui tem muito a ver com isso que nós fazemos todo dia. Nós reclamamos. A murmuração, nós estamos dizendo para Deus o seguinte, ó, o que o Senhor está fazendo para mim não é bom e eu não aceito. Por isso que você fica reclamando. Cada vez que nós estamos entrando nessa onda da reclamação, da murmuração, nós estamos dizendo para Deus assim, ó, não quero a tua bênção. Aquilo que o Senhor está fazendo para mim como bênção, para mim não é bom, eu não quero. Você não fala nessas palavras, mas cada vez que você reclama, é isso que você está fazendo. Só que qual o problema da rejeição? Quando eu rejeito a bênção, automaticamente eu estou dizendo sim para a maldição. Quando eu digo sim para a maldição, automaticamente eu estou dizendo não para a bênção. Você consegue entender o que eu estou falando? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, rapidinho a mensagem de hoje. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor ou exterminador. Você está aqui? Olha que tremendo esse versículo. Paulo está orientando o seguinte, olha gente, cuidado com a murmuração. Porque os filhos de Deus lá no deserto murmuraram e foi liberado um demônio destruidor, exterminador e destruiu eles. Então qual o problema nosso? É que a gente não entende que cada vez que a gente começa a reclamar, vai chegar uma hora que nós vamos liberar um demônio para destruir tudo aquilo que Deus já nos deu. Não é o que Deus vai nos dar. Então a reclamação faz você esquecer o que Deus já fez. E qual é o espírito da nação hoje, irmão? Qual é o espírito da nação hoje? Tem gente reclamando?
Alguma coisa está acontecendo, irmão. Só que isso, o que eu quero mostrar com isso? Que esse é o espírito da nação hoje. Então, a tendência é que todo mundo que mora no Brasil comece a reclamar de alguma coisa. E a nossa facilidade de botar a culpa nos outros é muito grande. Então, tudo que acontece de errado na nossa vida hoje, a culpa é do governo. Mas o governo que está aí já vem carregando essas coisas ruins desde o outro governo que estava antes. E do outro, e estava antes, e do outro. Isso não vai mudar. Alô? Fala para o teu irmão, o que vai mudar é você saber quem você é. Então tem gente boa no governo que está lutando para fazer a coisa certa? Tem. O que eu estou falando aqui não é de política, o que eu estou falando é do espírito. Então presta atenção que o espírito de murmuração tomou conta. Então todo mundo está reclamando no Brasil. Você vai no mercado, a conversa, todo mundo reclamando. Eu estava numa fila no Rio de Janeiro na farmácia, o velhinho atrás reclamando. Falei, tá vendo? Ó, depois desse governo, todo mundo reclamando. É um espírito. Não tem a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Está muito difícil financeiramente no país também. Mas não é só isso, irmão. É uma tendência espiritual. Por quê? Porque quando você começa a reclamar do que você está vivendo hoje, você esquece o que Deus já fez antes. Então Satanás sabe o seguinte: se eu fizer esse povo esquecer o que Deus já vem fazendo, eu consigo evitar que Deus continue fazendo. Você está entendendo ou não? Quantos entenderam essa? Então você fica reclamando, mas se você olhar para o que Deus já está fazendo na tua vida, desde que você entregou tua vida para Jesus, você não vai parar para reclamar. Verdade ou não? Deus está fazendo alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Então, cuidado com a murmuração nessa viagem para Canaã, que é céu, para que no meio do caminho a gente não entre nessa onda e fique reclamando das coisas, murmurando. Então, por exemplo, ó, o culto acabou tarde. Foi uma bênção, não foi? É, mas você acabou muito tarde. Se o pastor brinca, esse pastor brinca demais, esse pastor não é sério. Se o pastor é muito sério, esse pastor é muito bravo, muito sério, não gostei. Então para e começa a agradecer a Deus. Vou repetir, ó, começa a agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Chacoalha a semana e fala assim, ó, Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Fala assim, ó, se Deus te abençoou no passado, fala, se Deus já te abençoou no passado, é porque Ele vai te abençoar no presente e Ele vai te abençoar no futuro. Então qual a arma que o diabo vai usar para impedir o futuro e destruir o presente? A murmuração. Porque aí esse espírito é liberado e vai destruir. O nome do bicho é destruidor, exterminador das bênçãos que Deus quer fazer na nossa vida. Então essa noite eu quero fazer esse caminho de Elim até Refidim. E aí nós vamos entender algumas coisas simples e objetivas, porque a tua viagem continua, amém? Amém ou não? Amém. Você foi curado domingo passado dos traumas em Mara, você está num lugar bom, está tudo certinho, está tudo tranquilo, só que tem que prosseguir viagem. Puxa, pastor, agora, hein, Jefferson, nasceu o bebê, né? Agora tem que continuar a vida, porque vai continuar caminhando, né? Pensa onde ela casar, né? Arrumar um negrão daquele assim, bem bonito, igual eu. Já comprou uma 12, né, para proteger a Pietra, mas não vai ter jeito. Um dia você vai entrar no corredor levando ela para um casamento. Você tem noção do que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você o seguinte, ó, a sua história com Jesus não vai parar no meio do caminho até você chegar onde você tem que chegar. Então nessa viagem nós precisamos nos proteger. Então preste atenção no primeiro ponto dessa noite. Primeiro ponto, diga assim, ó, durante a viagem, fala, não murmure. Não, chacoalha ele aí e fala, toma cuidado com a sua boca.
Amém? Está trabalhando lá, pede uma promoção, aí Deus dá. Puxa vida, mas também vou ter que trabalhar de sábado. Quem que aguenta trabalhar no sábado? Esses míseros 35 mil reais por mês, tem que trabalhar no sábado. Então vamos lá, Êxodo capítulo 16, versículo de 1 a 3. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe aos filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Você está aqui? Então olha que tremendo, saíram todo mundo, amém? E eles vão seguir viagem, só que eles estão indo para o deserto. Eles vão ter que sair de Elim e passar o deserto do Sinai. Eles vão para o Sinai. No domingo que vem eu vou falar do Monte Sinai. Vocês vão ver a transformação que Deus vai fazer na tua vida. Mas olha que tremendo, eles estão saindo de um lugar de conforto e vão ter que passar pelo deserto. E a Bíblia diz que assim que eles começam a andar no deserto, começam a reclamar. E aí, vão comer o quê? Como comer o quê? Você não está fazendo a viagem, você não guardou o lanchinho? Você veio de lá sem nada, sem água, sem nada? Não, eles vieram só e acabou. Fala assim para o seu irmão, no deserto não tem nada. Deserto, irmão, é só você e Deus. Então, pastor, o que aconteceu? Eu estava bem com Deus. Olha, eu aceitei Jesus, de repente Ele curou meus traumas. Eu tenho tudo do bom, do melhor. Parece que tudo está dando certo. Não é assim? Quem já passou por isso? Você recebe Jesus, parece que está dando tudo certo. Você fala, meu Deus, onde eu ponho minha mão dá certo. Meu Deus, que lindo. Vou ficar rico. Aí Deus fala assim, então vamos caminhar mais um pouquinho. E aí você entra no deserto. E deserto do Sinai é terrível, amado. À noite é um frio abaixo de zero. E durante o dia calor de 50 graus. E não tem nada, não tem mercado, não tem opção, não tem nada. É só você e Deus. Mas o que Deus está fazendo? Ele está andando com esse povo para provar. E eu queria que você entendesse, a prova, eu falei de manhã aqui, a prova que Deus vai fazer com você não é igual à faculdade, para você ser aprovado ou reprovado, não. Você já está aprovado. Amém. Fala para o seu irmão, a prova é para pôr fundamentos em você. Fala, a prova que Deus faz com você é para que você tenha fundamentos na tua fé. Você está entendendo, não? Então, olha que tremendo, o povo vai para Moisés, começa a reclamar e fala, a gente quer comer, não tem pão, não tem carne. Uma pessoa que só reclama, amado, ela é tão cega espiritualmente, que ela nem percebe que o que ela está reivindicando é uma coisa medíocre. Ela viu tantos milagres da parte de Deus, e agora no deserto ela fala assim, a gente quer comer carne. A gente quer comer pão, porque lá a gente tinha pão a fartar e carne. Conhece crente assim? E tem uma carninha, senão ele não come. Tem arroz, feijão, tem macarrão, tem tudo de bom. Mas não vai ter um bifinho? Tem um bife, tem uma carne. Eu vou endoidar se não comer uma carne. Fala assim para o seu irmão, para com essa mentalidade pobre. Pão, irmão, olha, pensa e você vai pedir, já que você vai reclamar que estava comendo pão e comendo carne, então agora pede alguma coisa diferente. Não, mas eu quero pão, quero fartar de comer pão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A gente, quando começa a reclamar, amado, a gente não reclama por uma coisa melhor. Você não vai lá e fala assim, ó, minha reclamação, minha causa é o seguinte, eu quero uma coisa melhor. Não, Senhor, olha, lá atrás, antes de aceitar Jesus, eu tinha carne de panela.
Eu tinha pão. Pensa em Deus olhando, amado. Pensa em Deus olhando para você, olhando para mim, depois de tudo que Ele já fez na nossa vida, a gente ficar reclamando de coisas que já passou na nossa história. Para você é o melhor de Deus chegando. Não, vou repetir como profeta. Para você, Deus tem o melhor chegando. Então Deus nunca vai querer pegar você aqui e falar assim: ai, puxa Jesus, eu e você, a gente já fez tanta coisa na vida de Josué, né? Vamos fazer aquilo que a gente fez lá atrás para ele? Não, amado, ele vai pegar daqui para frente e vai falar: puxa, ele tem sido fiel, vamos fazer alguma coisa melhor para ele daqui para frente? Mas aí Deus quer fazer algo melhor para você daqui para frente. É vereadora? Deus é como deputada, já pensou? Que louco isso, uma jovem deputada. Então presta atenção. Se a gente ficar reivindicando coisas que já passaram, lamentando o passado, querendo comer pão de novo, pensa, irmão. Mas fala assim para o seu irmão: Deus está ouvindo a sua reclamação. Então, primeira coisa nessa viagem, amém? Para de reclamar. Quando já fizeram viagem longa, né? Aí no busão, você reclama? E de avião, você reclama? Lógico que reclama. A aeromoça sai assim: você vai daqui a Portugal, é 12 horas, né? 12 horas de voo. A gente vai lá na igreja do pastor do nosso amigo. A moça fala assim: ó, quando vocês se cansarem, começar a doer a perna, anda. Então você fica andando dentro do avião. No corredor ali, vai nesse corredor, volta no outro. Para exercitar. É muito longe. E avião, quem viagem longa, é um tédio. Porque você não sabe se o bicho está indo para frente ou para trás, ele está parado. Verdade? Né? Você fala assim: meu, negócio esquisito. Você entra, você só sente na hora que ele sai. Depois ele pega trajeto de cruzeiro, ele fica parado. Você fala, você abre a janela, tudo escuro, você não vê nada, você não sabe onde você está. Você só vai saber quando chega. É isso que Deus vai fazer com você. No deserto, irmão, você não sabe o que fazer. A única coisa que você tem que fazer é seguir viagem. Quando chegar, você vai saber. Você está aqui, não? Então, olha que interessante. Os camaradas reclamaram. Então, se você está no ônibus, você reclama. Se você está no avião, você reclama. Se você está no navio, você reclama. Porque você não está acostumado a essas coisas. E aí a tendência nossa é voltar a quem a gente era e reclamar e reivindicar coisa que Deus já mudou na nossa vida. Não, vou repetir, ó, tem coisas na sua vida e não adianta mais você reclamar. Deus já mudou a tua história. Amém. Você crê nisso? Então, a segunda coisa que nós precisamos saber nessa noite, fala assim, ó: Deus vai prover tudo na viagem. Amém? Quando você vai viajar, você não prepara alguma coisa? Sim ou não? Né? Você passa no Graal, compra o franguinho, tiquinitos, chama? Nuggets, com 12. Né? Quem já fez excursão para Santos? Os farofeiros, lembra? A gente era tudo farofeiro. Eu era, irmão. Minha mãe fazia um franguinho, colocava maionese, a farofinha, tal, levava num tapuerzinho, né? Chegava no busão, ela comia tudo. Tinha que comer rápido, porque podia azedar a maionese, aí já era. E a gente ia para a praia, rolava para lá na areia, rodava no mar, e era uma coisa doida. É a mesma coisa. Só que você está indo para o céu. Então, o que você tem que preparar para levar para a viagem? Algo que vai prover as tuas necessidades no caminho. Não no destino. No destino tem tudo. No céu não tem greve, não tem governo, um problema, não tem doença. No céu, o céu é céu, irmão. Então você precisa estar muito firme com Jesus, porque o caminho que você vai fazer até lá é importante. Você está entendendo essa palavra? Ó, Êxodo capítulo 16, versículo 4. Olha que tremendo. Provisão de Deus na viagem. Fica tranquilo. Deus te chamou, Ele vai prover todas as coisas. Até o que você esqueceu. Puxa, esqueci de trazer maionese. Ele vai te dar. Ó, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que,
ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem te tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória de Deus. Porquanto ouviu as vossas murmurações. Então Deus ouve quando você reclama. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então pensa assim, ó, pensa bastante. Os caras estavam lá no deserto, lá no Egito, comiam pão e o quê? Carne. Aí eles reclamaram. Deus, amado, chegou no limite e falou: tranquilo, Moisés, você quer carne, né? Então tá bom. Avisa o povo que amanhã vai ter carne. Ah, mas vão comer, hein? Eles vão comer carne até sair pelos olhos. E vão comer pão. Você quer pão? A Bíblia diz que Deus fez chover pão do céu. Pensa, irmão, você andando na rua, pedindo pão, e cai um pão italiano daquele tamanho enorme, o mais duro. Você pensa, bem no meio da sua cabeça. E Deus fala assim: ó, peão, você não queria pão? Não está falando eu não sou Deus, que eu não estou com você, que eu não fiz nada na tua vida, só para um pãozinho? Então toma. Puf. A Bíblia diz que choveu pão, choveu maná. O que é o maná? Maná é tipo uma pizza. Pensa numa pizza brotinho, só a massa, bem fininha, sabe a pizza brotinho? Aquela massa, sem fermento, sem nada, aquilo lá descia do céu. Quando o orvalho saía, o sereno, o pão estava lá. E Deus falou assim: Moisés, fala para eles pegarem um pouco para cada dia, o suficiente para cada dia, porque eu quero saber se eles confiam em mim ou não. Uau! Pensa, irmão, um povo com fome, aí Deus manda o pão. Você acha que eles vão pegar só para um dia? Ou você acha que eles vão confiar que todo dia vai ter aquele pão? Judeu ainda. Ela falou: o que é? Você é doido. Eu vou garantir o meu de... Não é igual a gente, irmão? O que você faz? A gente vive hoje já pensando no amanhã, no depois da manhã, no depois da manhã. E Deus está falando assim: ei, presta atenção, você tem que aprender a depender de mim. Eu vou ensinar vocês a dependerem de mim cada dia. Porque eu estou tirando vocês de uma cultura egípcia e vou levar vocês para uma cultura do céu. E na cultura do céu não te falta nada todo dia. Aí Deus falou para Moisés assim: ó, avisa para eles o seguinte: se eles pegarem para guardar para outro dia, vai estragar. Vai nascer bicho e vai apodrecer. Aí os caras foram lá e pegaram para guardar. Pensa, o cara que pegou para guardar, quando ia comer, estava cheio de bicho. Cheirando mal. É isso que vai acontecer com a gente se a gente não confiar em Deus. Por isso são estações da nossa vida, onde você vai aprendendo a confiar, porque é relacionamento. Você não... Quando você casa, eu vou fazer 27 anos de casado agora, 26 de maio. Mais 3 anos de namoro, noivado e casamento. São 30 anos essa mesma mulher. Você devia ter dado uma glória a Deus, irmão. É difícil hoje em dia, 30 anos junto. Com a mesma mulher? Eu já tenho, meu galardão no céu é uma bênção. Seu também, né, irmão? Mas olha que tremendo, tem a ver com relacionamento. Pastor, você está falando, se você veio para Jesus achando que a sua vida vai resolver em 2 minutos, não vai, esquece. Por quê? Porque Deus vai trabalhar com a tua vida. Então são estações. Vai curar os traumas, vai te mostrar a provisão. Ó, presta atenção, você precisa confiar em mim. Que fundamento Deus está pondo nesse povo? A fé.
Então, peraí, nós não vamos comer, não vamos pegar mais do que o necessário para cada dia. Por isso, e Jesus, quando veio, amado, ele falou: Senhor, que o pão nosso, que o pão nosso nos dá. Jesus não falou assim, ó, nos dá uma cesta de pão aí para a semana inteira. Não, o pão nosso de cada dia significa o seguinte, ó, provisão diária. Jesus estava fazendo menção desse capítulo aqui, desse texto. Olha, nós precisamos confiar no Pai, de que todo dia já tem uma provisão para você. Todo dia Deus já tem uma provisão para sua família. Todo dia. Você está aqui, irmão? Provisão diária. Então Deus falou para Moisés, ó, eu vou provar eles para eu pôr um fundamento. Não é questão de aprovado ou reprovado. Você já aceitou Jesus, você já foi salvo, você já foi eleito, você já foi escolhido, você já está aprovado. O que você precisa? Fundamento. Porque, amado, pensa nessa situação aqui de provisão. Se você tiver um fundamento, quando vir a próxima luta, você não vai cair. O que é fundamento? Pensa assim, amado, você está daqui, ó, da cintura para cima, você até balança. Você quer mudar, mas não dá, porque você tem raiz. A gente estava no Chile, o camarada foi mostrar o apartamento onde eu ia ficar, num hotel alto, e eu cheguei lá, 20º e pouco andar. Eu falei, olhei lá de cima, já fiquei tonto. Eu falei assim para ele, e se der um terremoto aqui? É a terra do terremoto. Como eu saio, ele falou, não, se der um terremoto aqui, você está no lugar mais seguro do mundo para se ter terremoto. E nós estamos preparados para o terremoto. Então os prédios novos do Chile, eles têm uma capacidade de inclinação. Chega até 1 metro, 2 metros, né? O pico, o prédio está assim, ó, reto. Tremeu. Tem capacidade para fazer isso aqui, ó. Ir para lá e para cá, sem quebrar as paredes, sem cair. Pastor, por que você quer dizer com isso? Que quando você tem fundamento, quando você tem fundamento, aqui em cima, amado, você pode até ir para lá e para cá, assim, ó. Meu Deus, eu vou cair. Mas seus pés estão firmados na rocha. E aí, se você tem fundamento, você sabe que Deus vai prover todas as coisas. Consegue entender o que Deus está ensinando para eles no caminho? Amém. E aí foram 40 anos, irmão. Uma coisa é você comer pão um dia. Você fala, puxa, legal. Quem já teve muita fome aqui, comeu um pão duro um dia? A gente foi na aldeia indígena. Fizemos um evento lá. Irmão, pensa, não tinha nada lá para a gente comer. Nós comemos a comida dos indígenas. Estava ruim o negócio. E a gente querendo comer. Quando a gente voltou para a cidade de Dourados, a primeira coisa eu fiz para os irmãos que estavam comigo, falei, vamos parar na padaria. Nós chegamos na padaria, pensa, irmão. Você 3 dias sem, comendo tatu, um caldo, e não, deixa para lá. Quando nós chegamos na padaria, eu falei, eu quero um X-egg, um X-salada, e antes de preparar os negócios, manda as 2 coxinhas e uma coca. Porque a coxinha já estava pronta ali, dá aqui o negócio. Então, presta atenção, quando você está com fome, pão duro é uma beleza, amado. Pão duro vira torrada. Sim ou não? Você corta o pãozinho duro lá e fala, nossa, que delícia. Não. Mas pensa 40 anos. Adivinha qual foi a próxima reclamação deles? Caramba, só pão, mano. Por isso, ó, não sabe pedir. Podia ter falado, Deus, a gente não quer mais, lá a gente tinha pão e carne, será que não dá para mandar um pão, um presunto, umas uvas, uns negócios? Manda alguma coisa boa. Mas na hora que a gente fica reclamando, a gente não consegue nem saber reivindicar melhores coisas. Verdade ou não? Por isso que Deus falou assim, ó, eu vou provar vocês, para saber se vocês confiam em mim ou não confiam em mim. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Amém. Quantos confiam em Deus? Amém. Quantos confiam que Deus vai prover a tua vida amanhã? Amém. Amém. Terceira coisa. Fala assim, a murmuração em Refidim. Aleluia. Os caras chegaram na próxima cidade. Pensa no seguinte, irmão. Eles atravessaram o deserto. 40 graus, 50 graus durante o dia e à noite negativo. Eles passaram.
chegaram na primeira cidade habitada, Refidim. Vão se acampar aí, perto do Monte Sinai. Pensa no que vai acontecer com esses caras. Vamos lá. Êxodo 17, de 1 a 7. Tendo partido a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, amém? Segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma consigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, como que eles tentaram a Deus? Dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Quantas vezes você fez essa oração? Quantas vezes nós fazemos isso? Senhor, do jeito que eu estou vivendo, eu preciso saber, será que o Senhor está comigo mesmo? Você está murmurando, você está reclamando, você está contendendo. Contenda. E eles falavam isso para o líder, que era Moisés. Pensa, de novo, gente, ó, presta atenção. Vocês não viram lá e saiu água lá, Deus mudou o negócio da água? Vocês não viram Deus suprir a necessidade do pão e da carne? Esse negócio da água aqui vai ser tremendo. Vamos glorificar Deus e Deus vai mandar água de algum jeito. Mas na hora que você está aí, numa situação difícil da tua vida, a história é diferente. Aí você começa, a tendência é você murmurar para que o demônio seja liberado. Por que o demônio quer ser liberado na tua vida? Porque ele quer roubar o que Deus já te deu. E nós, na nossa visão, nós pensamos que Deus não nos deu nada. Porque a gente não olha para trás um olhar assim, ó, eu vou ver o que Deus já fez na minha história de vida. Por isso existe um livro na Bíblia chamado Crônicas, que é a história de tudo que Deus fez na vida de muitos reis. Se você pegar um caderno e escrever tudo de bom que Deus já fez na sua vida, você nunca mais vai murmurar. Olha, e Deus falou: Moisés, vai lá e toca na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Eu sou a rocha. E ele falou assim, ó, e eu sou a água viva. Deus falou: Moisés, eu vou na tua frente, vou estar lá na montanha, você vai lá e toca na rocha. E vai sair água para todo mundo beber. Jesus já está na tua vida. Então ele vai saciar a tua sede, vai saciar a tua fome. Isso todo dia. Em qualquer espécie de fome ou sede que você tenha, seja física ou espiritual, Deus vai suprir a nossa vida. Então nós precisamos aprender, amado, que a murmuração vai liberar um demônio. E esse demônio vai querer roubar tudo que a gente tem. Você está aqui, não? Fala assim para o seu irmão: Deus vai fazer algo na tua vida essa noite. Fala, vai mudar a tua maneira de ser. Fala, a partir de hoje, você só vai agradecer. Porque se a murmuração libera a maldição, o agradecimento libera a bênção. Jesus pegou os pãezinhos e os peixinhos, você conhece a história. As pessoas falaram: mas o que é isso diante de tanta gente? Jesus falou: vou te ensinar um segredo. Pai, te agradeço. O Senhor está dando. Jesus não orou para multiplicar. Jesus não orou para nada. Ele só fez uma oração: os pãezinhos e os peixinhos. Eu te agradeço pelo pouco que o Senhor está pondo na minha mão. E se multiplicou. Começa a agradecer. Você pega a sua folha de pagamento e começa a reclamar, já passa mal. Já sente: meu Deus, como é que eu vou pagar as coisas esse mês?
essa porcaria não dá para nada. Não vai dar mesmo. Pega lá e fala assim, Senhor, peraí, é isso mesmo? Eu ganho? E aí você olha para trás. Porque você está olhando um milagre, você olha para o número e você está conquistando, você não sabe como. Começa a agradecer. Não traz seu dízimo reclamando, lamentando. Não. Senhor, obrigado pela oportunidade de ser fiel. Por causa da minha fidelidade, a igreja continua avançando. Você acha que Deus não vai te prosperar? Mas por que o diabo quer tanto o crente reclamando? Porque o diabo quer roubar o que você tem. E sabe o que você tem? Você tem a glória de Deus. Amém. Vamos lá. Último ponto. Fala assim, a murmuração e o espírito destruidor. Aleluia. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do monte, do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo no fio da espada. Fala assim para o seu irmão, essa noite você precisa entender algo. Eles estão reclamando deles, eles saíram do Egito, amém ou não? Reclamando. Como que eles saíram do Egito? Saíram ricos. A Bíblia diz que Deus saqueou o Egito. Porque as mulheres do povo de Deus pediam ouro, prata e o povo dava. Eles queriam ficar livres deles. Então eles saíram de lá muito prósperos. É assim que Deus vai fazer com a tua vida. Você que vem para Deus, você nunca vai ficar na miséria. Não tem jeito. Porque a vida com Deus é uma vida de prosperidade em todas as áreas. Prosperidade significa dar bom resultado em tudo, não só no dinheiro. O dinheiro também é parte, mas seu casamento vai ser próspero, seus filhos, sua família, vai ser algo tremendo. Não dá para você isolar isso da vida cristã. Então presta atenção, eles estão saindo com Deus do Egito, prósperos. E aí eles chegam até lá, em Refidim. O que o povo de Amaleque vai fazer guerra com o povo e está vindo do deserto se eles eram pobres? Então significa que eles não eram pobres. Agora, o que você vai fazer com ouro no deserto? Não tem shopping, não tem restaurante, não tem Outback. Não tem. É deserto. Por isso que Deus falou, eu quero que vocês saiam daqui e vocês vão me adorar com tudo que eu vou dar para vocês lá no lugar quando vocês chegarem. Então a sua prosperidade, amado, é para que você adore a Deus. Não, vou repetir, tudo que Deus está dando para você é para que você possa celebrar a Deus. E aí esse povo vem nesse lugar. Quando eles chegam nesse lugar de tanto reclamar e murmurar, é liberado um espírito destruidor. E aí Amaleque, que representa Satanás, vem da sua terra para fazer guerra contra o povo de Israel. Mas quem liberou esse cara para fazer guerra? O próprio povo, de tanto reclamar. Bom, já que você está rejeitando o que eu estou dando, o diabo vai querer pegar. Aí Moisés faz uma coisa tremenda. Pega Josué e fala, separa o exército, você vai fazer a guerra física. E eu vou pegar os intercessores e nós vamos para o monte. E eu vou interceder a Deus e Deus vai nos dar vitória. Então fala para o seu irmãozinho assim, você tem dois tipos de guerra. Fala, você tem a guerra física, seu dia a dia, e você tem a sua guerra espiritual, que no seu dia a dia vai te dar vitória.
Então não dá para você começar uma batalha física sem antes começar uma batalha espiritual. Então o que a gente aprende nessa noite, amados? Que Deus vai prover cada estação da nossa vida. Mas aqui você precisa ficar ciente de uma coisa: a sua reclamação vai liberar um demônio para destruir o que Deus já te deu, mas a sua intercessão vai fazer com que esse demônio não toque em nada que Deus já te deu. Então essa noite de intercessão, de você saber que no seu segmento, nos seus negócios, você não é o único, mas Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma unção, Deus vai te dar uma graça, e isso vem através da sua oração. Mas fique em pé no seu lugar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra dessa noite e te agradecemos por nos ensinar que no caminho até o céu o Senhor vai nos prover todas as necessidades, e nesse caminho o Senhor está nos pondo fundamentos. Não é uma prova para nos reprovar, mas é uma prova para nos firmar, nos pôr fundamentos, para quando chegarem as próximas guerras, a gente saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós vamos estar firmados na sua palavra e na rocha que é Jesus. Por isso, Pai, firma cada família que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus?